O quarto pilar, o jejum do mês de Ramadã. Diz Allah o Altíssimo: ó vocês que creem, está prescrito para vocês o jejum, assim como foi prescrito para aqueles que vieram antes de vocês. Quem sabe assim, temerão. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso, e que a paz e a bênção de Deus estejam sobre todos os seus mensageiros, enviados com a sua orientação para os humanos. Diz Deus o Altíssimo no Alcorão Sagrado: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. O mês de Ramadã é o 9º mês do calendário lunar, no qual Deus há estabelecido o jejum, como lemos no versículo anterior. Estabeleceu esta nobre adoração também para outros povos que nos antecederam. Portanto, o jejum do Ramadã, ou o jejum em geral, não é uma adoração específica dos muçulmanos após o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porém, já é uma adoração antiga que foi estabelecida também por Deus a outros profetas e a outros povos. A quem é obrigatório jejuar? O jejum de Ramadã é um dos pilares do Islã e é estabelecido a todo muçulmano que atingiu a idade da puberdade e que goza das suas faculdades mentais. Ainda assim, é permitido a algumas pessoas que deixem de fazer o jejum neste período, como aquele que está em viagem, ou a pessoa que está doente, ou a mulher grávida ou que amamenta o seu filho. Se estas pessoas deixarem de jejuar no período de Ramadã por alguns dias, enquanto estiverem nessa situação, deverão repor os dias perdidos depois do mês de Ramadã. Ainda temos aqueles que não jejuam e lhes é permitido não jejuar e nunca terão condições de repor, como a pessoa que está em idade muito avançada ou a pessoa que sofre de uma doença muito grave e terminal. Esses deverão expiar cada dia de jejum abandonado, alimentando a um necessitado. E também temos o caso da mulher menstruada. Ela não deverá jejuar nos dias de Ramadã, enquanto estiver no ciclo menstrual, e deverá repor estes dias perdidos depois do mês de Ramadã. Sobre aqueles que não terão condições de repor o jejum, Deus o Altíssimo diz no Alcorão: e quem não tiver condições deve então, como sacrifício, alimentar um necessitado por dia de jejum. O mês de Ramadã é o 9º mês do calendário lunar islâmico. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensina que devemos jejuar quando vermos a lua nova do mês de Ramadã. Ele nos diz: jejuem quando verem a lua nova e encerrem o jejum quando verem a lua nova do próximo mês, que é o mês de Sha'ban. Porém, se o tempo estiver muito nublado, considerem o mês de Ramadã como um mês de 30 dias. Sabemos que o mês do calendário lunar islâmico, ele é composto de 29 ou de 30 dias. Nunca menos e nunca mais. É necessário para a pessoa que vai jejuar que intencione o jejum logo na noite anterior ao dia jejuado. Isso para o jejum do mês de Ramadã, que seria o jejum obrigatório. Se for um jejum voluntário, a pessoa pode intencionar mesmo na manhã, como é relatado que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam certa vez veio até a sua esposa e lhe perguntou se havia algo que comer. Quando Aisha radiyallahu anha disse não,
ele disse: então estou de jejum. Isso para o jejum voluntário. Porém, o jejum obrigatório deve ser intencionado logo de noite. Outro ponto importante do jejum é se abster de alimento, bebida e relações sexuais, desde a alvorada até o pôr do sol. Esses são os dois grandes pontos sobre os quais se constrói o jejum. Porém, há outras coisas também que formam a disciplina da pessoa que vai jejuar, como a pessoa não dizer palavras inconvenientes, não insultar, não fazer obscenidades, respeitando e preservando assim o verdadeiro significado do jejum de Ramadã. São muitas as virtudes do mês de Ramadã. Dentre elas, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cita que no mês de Ramadã são abertas as portas do paraíso e são fechadas as portas do inferno e são acorrentados os demônios. Também é dito sobre o mês de Ramadã e sobre o jejum neste sagrado mês que o profeta sallallahu alaihi wasallam cita que é das práticas do Islã que mais tem recompensa. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: eu multiplico todas as obras dos filhos de Adão de 10 a 70 vezes, exceto o jejum. Este é especial e é dedicado a mim, e eu mesmo o recompensarei. O crente deixa as suas vontades, os seus instintos, seu alimento por mim. Quem jejua tem duas alegrias: a primeira quando ele rompe o jejum, e a segunda quando encontra a teu Senhor. Assim nos relatou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O que anula o jejum? Comer ou beber, a prática sexual, a menstruação, deixar de ser muçulmano, o vômito voluntário, saída do sêmen ou do líquido que o antecede, tudo o que for introduzido no organismo através da garganta.